Quantas vezes nos últimos anos você se pegou se encolhendo? Se encolhendo numa conversa para não discordar, se encolhendo num relacionamento para não ser a intensa demais, se encolhendo na família para não desagradar ninguém, se encolhendo no trabalho para não parecer ambiciosa demais, sonhadora demais, fora da realidade. Aos poucos, quase sem perceber, você vai tentando ocupar o menor espaço possível, na voz, na presença, nos sonhos e nos desejos. E aí um dia você olha em volta e pensa: por que a minha vida parece tão menor do que aquilo que eu sinto aqui dentro? Hoje eu quero te convidar a olhar para isso de outro jeito. A vida não está acontecendo contra você. Em muitos níveis, ela está te respondendo ao tamanho que você acha que merece ocupar. Eu sou a voz por trás do Alma Sombria e Sagrada, um espaço para almas intensas, profundas, que sentem demais e muitas vezes passam a vida se encolhendo para caber em relações rasas, trabalhos pequenos, vidas apertadas. Aqui a gente fala de shadow work, relacionamentos intensos, laços kármicos, dor, cura e espiritualidade sem romantização. E hoje eu quero misturar tudo isso com a forma como você cria a sua realidade. Não no sentido superficial de pense positivo e o universo te manda tudo, mas no sentido mais íntimo de como você se trata, se posiciona e se escolhe. Isso cria o tipo de vida que você considera possível. Muita gente vive presa numa ideia. A vida está acontecendo comigo, eu sou só vítima das circunstâncias. É verdade que tem coisa que foge totalmente do nosso controle. O contexto, a economia, a família, violência, questões coletivas e estruturais. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de outra parte da sua vida em que você tem alguma margem de escolha, mas aprendeu a agir como se não tivesse. Você diz: eu não tenho opção, mas se olhar com honestidade, vai perceber que existem caminhos dolorosos, difíceis, exigentes. E por isso você nem considera, porque em algum lugar dentro de você, você sente que não tem o direito de querer tanto, de sonhar tanto, de ocupar tanto espaço. Então você se adapta, se encolhe, aceita menos do que deseja. E quando isso vira padrão, a vida começa a te devolver situações coerentes com esse tamanho reduzido. Energeticamente, toda vez que você diz tudo bem quando não está nada bem, aceita migalha de atenção e chama isso de amor. Diminui os seus sonhos para não incomodar ninguém. Se sabota antes mesmo de tentar algo maior. Se convence de que isso aí não é para mim. Você está, na prática, mandando uma mensagem para a vida. Eu aceito pouco, eu topo apertado, eu não preciso de muito espaço. A lei da atração, quando vista sem fantasia, fala bastante disso. Você não atrai só o que pensa que quer. Você atrai o que aceita viver. Você atrai o que tolera receber. Você atrai o que naturaliza como normal. Se o normal para você é se encolher, a vida tende a mandar circunstâncias que te manterão encolhida. Não porque o universo te castiga, mas porque você ainda não mostrou nem para si mesmo que deseja e sustenta algo maior. Você é intensa, mas talvez tenha aprendido a pegar essa intensidade toda e virar contra você mesma.
Em vez de usar a sua força para se colocar no mundo, você usa para se criticar, se rebaixar, se julgar. Intensa para sofrer, mas não para se posicionar. Intensa para amar alguém que não te escolhe, mas não para dizer basta quando já passou do limite. Intensa para fazer drama por dentro, mas não para fazer um movimento concreto na direção de uma vida mais alinhada. É como ter uma fogueira enorme dentro de si e usar esse fogo só para se queimar, nunca para iluminar o próprio caminho. Você não é pequena. Você está há muito tempo voltando a sua força para dentro, contra você, em vez de direcionar para fora, na construção da sua realidade. Tá, mas o que significa na prática parar de se encolher? Não é acordar amanhã falando grosso, terminando tudo, rasgando a própria vida no meio. Parar de se encolher começa em escolhas pequenas e repetidas. Coisas como dizer não quando você quer dizer não, mesmo tremendo. Admitir para si mesma que aquela relação te faz mal, em vez de inventar justificativas espirituais para manter. Parar de pedir desculpa toda vez que você existe. Se permitir querer algo maior sem imediatamente se sabotar com um imagina, isso não é para mim. Parar de se encolher é primeiro um movimento interno. É você reconhecer que está apertado demais aí dentro. Que você é maior do que esse papel que tem interpretado. E a partir daí, começa a agir diferente, mesmo que devagar, mesmo com medo. Quando você começa a honrar a própria intensidade, a realidade não muda do dia para a noite, mas algo sutil se rearranja. Você passa a estranhar mais as migalhas que você antes engolia. Percebe os red flags bem mais cedo. Se incomoda com lugares que pedem que você seja menos. Sente um desconforto tão grande em se abandonar que esse incômodo te empurra em direção a outras possibilidades. A vida responde assim, não necessariamente mandando uma bolsa de milagres pelo correio, mas afastando gente, lugares e situações que não combinam mais com a forma que você decidiu se tratar. Às vezes dói, porque pode significar ficar sozinha por um tempo, mudar de círculo, encarar escolhas difíceis. Mas aos poucos você percebe que o que está indo embora é o que só existia porque você estava encolhida. E o que começa a chegar é do tamanho da coragem que você tem de se assumir. Tem uma diferença grande entre se achar melhor do que todo mundo e simplesmente reconhecer que você merece uma vida que não te violente. Parar de se encolher não é sair por aí pisando em todo mundo, achando que é superior, tendo razão o tempo inteiro. É, na verdade, assumir um lugar de dignidade espiritual. Eu mereço ser tratada com respeito. Eu mereço viver numa realidade que faça sentido para quem eu sou. Eu mereço ocupar o espaço que a minha alma pede sem precisar pedir desculpa por isso. Quando você se vê assim, fica mais difícil aceitar o que contraria essa verdade. Não porque você virou arrogante, mas porque você virou consciente. Eu quero te deixar algumas perguntas para você sentir aí dentro. Escrever se quiser ou simplesmente deixar ecoar. Em que área da minha vida eu mais me encolho para caber? Em que momento da minha história eu aprendi que eu precisava ser menor para ser amada? Qual é o medo que aparece quando eu imagino ocupar o meu tamanho de verdade?
Que tipo de relacionamento, trabalho ou rotina eu continuo aceitando, mesmo sabendo que pede que eu negue quem eu sou? Qual seria o primeiro gesto concreto de alguém que está, na verdade, parando de se encolher hoje? Talvez a sua realidade futura não mude por mágica, mas cada resposta sincera já desloca um tijolo das paredes apertadas que você construiu em volta de si. Se esse vídeo te apertou, te deu vontade de chorar ou se te deu uma estranha sensação de alívio, pode ser que uma parte sua tenha reconhecido a verdade. Você nunca foi pequena, você só aprendeu a viver dobrada, para caber em lugares que nunca foram feitos para o tamanho da sua alma. A vida não é uma linha reta nem uma promessa de que tudo vai ser fácil. Mas uma coisa é certa: quando você para de se encolher, a vida aos poucos para de te encolher também. O Alma Sombria e Sagrada está aqui para caminhar com você nesse processo. Desdobrar, desamassar, lembrar, reocupar espaço. Se essa mensagem fez sentido, deixa um like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que você ama e que vive se fazendo menor para caber no medo dos outros. E me conta nos comentários em qual área da sua vida você sente hoje que está se encolhendo. Ao escrever isso, é o primeiro acordo que você faz com o próprio coração, de que daqui para frente você vai começar a viver em tamanho real.